que o sagrado é soberano em suas decisões. E o melhor caminho é entender que as duas opiniões detêm a verdade. É muito difícil na busca da verdade quando uma pessoa ocidental tem a ideia de que a verdade só tem um viés. A verdade só tem uma única forma. Então você coloca a verdade como unidimensional. Mas a vida é tridimensional. A vida às vezes é polidimensional, se você for contar o tempo. É uma questão da física, mas o mais importante é a gente entender que é impossível entendermos a verdade de uma só maneira. Existe o lado da frente, o lado de trás, o lado direito, o lado esquerdo. Qual lado da verdade a gente está falando? Eu não vou dizer que a verdade pode ser distorcida, não, mas eu posso dizer que pessoas podem chegar a ver a verdade como um barco. Ela vê o barco no horizonte e consegue só ver a proa desse barco. Ou a pessoa está vendo o barco de um outro lado e só consegue ver a popa desse barco. Outras pessoas estão dentro do barco e só conseguem ver aonde ela está. Não conseguem ver o porão. E assim é. Às vezes as pessoas elas chegaram na verdade, mas chegaram a um pequeno estágio ou uma pequena faceta da verdade. Não quer dizer que ela está sem a verdade. Mas pode ser que ela esteja num lugar onde ela tenha mais mentiras do que verdade. Como encontrar a verdade? Em primeiro lugar, você tem que... Eu acho que a forma mais fácil de você encontrar a verdade é você estar no barco da verdade. E se o barco é a verdade, se você está no barco da verdade, você consegue explorar, mesmo com tempo, mesmo com o passar do tempo, mesmo demorando algum tempo para você conhecer todo o barco. Você vai, pouco a pouco, conhecendo estágios dessa verdade. É importante a gente saber isso. Uma outra coisa interessante que a gente falar é, se a gente está falando de verdade, a gente tem que falar onde a Kadosh Baruch Hu, dentro do tempo, do espaço e da história, ele revelou a verdade. Em primeiro lugar, ele revelou a Abraham Avinu, Abraão, nosso pai. Abraham, ele era chamado de Haivri. Então, em primeiro lugar, você tem que conhecer Abraham, as suas atitudes, onde ele estava inserido, qual o meio onde ele estava. Você conhecendo Abraham, sua história, o seu tempo, a sua língua, você consegue compreender o que ele compreendia da verdade. Se ele era esse barco da verdade, você tem que estar dentro dele. Tendo em vista que Abraham Avinu, Abraão nosso pai, era o primeiro barco da verdade, você consegue então ver o que foi feito desse barco, qual o caminho que esse barco gerou. Então teve Abraham, Yitzhak, o nosso patriarca Isaac, e depois veio Yaakov, chamado Israel. Quando a gente está falando de Israel, a gente não está falando de nação, até porque Israel, como nação física política, existe só 60 anos, 60 e poucos anos atrás, que foi politicamente efetivado. Então, na verdade, Israel não é uma nação. Israel é uma pessoa. É o pai de muitos filhos. Quando a Bíblia fala aos Bnei Israel, aos filhos de Israel, está falando dos filhos descendentes de Israel. A partir de que nós saímos do Egito, aí começou a nascer uma nação e povo, sem terra, sem política, inicialmente, mas eles eram um povo. Então você sabendo qual o caminho que esse barco tomou, você consegue enxergar de maneira mais óbvia, de maneira mais fiel, fidedigna, com emuná, o que é a verdade. E partindo desse princípio, se você for inserido nesse barco e continuar caminhando junto com ele, o barco da verdade, onde foi revelada a verdade, você vai descobrir que lá teve outras pessoas que foram geradas até chegar em David Amelech. Então David Amelech, ele escreveu um salmo somente que fala da verdade. Está lá no Salmo 119. E lá no 119, no Salmo 119, estou fugindo um pouquinho do texto que a gente está falando aqui, porque a gente tem tempo para isso. No Salmo 119 fala: a tua lei é a verdade. A tua Torá é a verdade. Então, o que é a Torá de Akadosh Baruch Hu? A lei traduzida, é muito péssima essa tradução, mas é mais fácil de algumas pessoas entenderem. Então, Torá significa instrução. Vem da palavra Yará, que é você colocar no eixo, colocar no prumo. Então, o que é isso? Quando Hashem fala, o Sagrado fala o seguinte, está escrito na Bíblia, na Torá, Bíblia, nos escritos sagrados, Torá, diz o seguinte: e falou o Eterno a Moisés, dizendo tal coisa,
farão para os filhos de Israel. Isso em boa parte do Rumash, o Pentateuco. O Pentateuco, então, ele é quase que 100% dele ditado pelo Sagrado. O Sagrado ditou para Moisés e disse: os filhos de Israel farão assim, assim, assim e assado. E assim foi se formando a Bíblia judaica, pelo menos a Torá. O pessoal chama de lei de Moisés carinhosamente, mas a tradução melhor seria lei para Moisés, que foi a lei que o Eterno deu entregue para Moisés, uma instrução do Sagrado para Moisés, porque é assim que é narrada a Bíblia. É assim que você entende. Vamos prosseguir? Nesse ponto, vemos que o Sagrado mostra sua total sabedoria e controle de todas as coisas. Porém, aqui está mostrando o seu controle feito sobre as situações e as ações permanentes. Como uma formação permanente de um jarro. O jarro foi feito, aquilo não pode ser mudado. E sobre a natalidade, nasceu, pronto, acabou, não tem como mudar. Isso são coisas imutáveis que aqui está sendo analisado. Nesse ponto, o Sefer Yeshayah, o livro de Isaías, está expondo uma condição sobre ações que não são revertíveis, ou que não são revertidas. Sobre situações situações de formação, que formam, ou que formarão. Compreendemos assim que o Sagrado Akadosh Baruch Hu não somente criou o mundo, mas está atento com um propósito específico de cada situação, a cada função que cada ser humano, cada homem tem nesse mundo. Então, Ravrim, todos os elementos que partem nessa passagem de Ishaiah 45, 9 e 10, ele trata especificamente que Hashem está no controle de tudo, porém, as coisas imutáveis pertencem a ele. As coisas que são absolutamente imutáveis. Agora, escolha pessoal, por exemplo, a pessoa não escolhe se ela vai nascer rico ou pobre, negro ou branco, cabelo liso ou cabelo crespo, Sefaradi ou Ashkenazi. Essa pessoa não escolhe. Porém, a pessoa pode escolher se ele vai estudar melhor, se ele vai ser um ser humano mais bem qualificado, ser uma pessoa mais calma, com o passar do tempo mais nervosa, ser uma pessoa que trabalhou a sua vida para ser um ser humano melhor, ou não. São pequenas atitudes nossas que nós fazemos por nós mesmos. Existe o macro, existe o mínimo, o micro. Existem coisas grandes que nós não podemos decidir, que a Kadosh Baruch Hu sabe de todas as coisas, e existem pequenas escolhas que nós vamos fazendo. Prova disso, a Torá diz: eis que ponho diante de você o bem e o mal, a morte e a vida. Escolhe a vida para que viva. Então há uma escolha, e há um conselho, há uma mitzvah, um mandamento: escolha a vida. E dentro desse mandamento lá de Devarim, Deuteronômio, diz que a vida é a Torá, aquele mandamento e aqueles juízos que o Sagrado deu para a gente. Isso é o que o contexto desse texto diz. Então, que possamos escolher bem. Shavuot Tov, Shabbat Shalom, que o Eterno abençoe a todos nós. Amém, amém, Chazak Baruch. Aqui embaixo, ou aqui do lado, depende de qual plataforma você esteja usando, tem um botão para se inscrever. Tá lá no meu nome, você clica lá no meu nome, você vai lá pro nosso canal, tá? youtube.com/user, U-S-E-R, e lá você vai ter user/Rosh, né? R-O-S-H, Yaakov, com 2 A's, K-O-V. E lá tem o nosso canal, que tem várias playlists para você estudar, tem todos os outros vídeos as 13 princípios de Rambam, tem Parashá da semana, tem porção da Bíblia que a gente lê toda semana, tem assuntos aleatórios, tem dicas legais, tem algumas coisas muito legais para você. Se inscreva no canal, que a Kadosh Baruch Hu possa lhe abençoar. Amém. Amém.